Olá pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou assessor auxiliar em acompanhamento pela região sul e a conversa que eu quero ter com vocês hoje é sobre uma das coisas que a gente não trata com tanta seriedade assim, ou que a gente deveria conversar mais, que é sobre os desafios da liderança cristã. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre os aspectos que abrangem esses desafios de se liderar. Como estudante e agora como assessor auxiliar, eu tive algumas experiências, né, quanto a isso. Na minha igreja local, eu assumi alguns ministérios, né, por curto tempo, mas a minha maior experiência é dentro da BU. De 2015 a 2016, eu participei da diretoria regional como tesoureiro, e daí de 2016, 2017, até finalzinho ali de 2018, eu fui coordenador do grupo local de Curitiba. Bem, a nossa conversa hoje vai ser baseada em torno de 3 livros e as minhas experiências, é claro. O primeiro deles é Os Desafios da Liderança Cristã, obviamente, né? Do John Stott. Ele é um ótimo livro para você ler, para você que está iniciando, mesmo para você que já é líder já faz um bom tempo, mas é muito bom, né, ouvir alguns conselhos e algumas dicas desse livro. Muito bom, bem fininho. O segundo, que é o que a gente vai abranger mais, é o Nem Monge Nem Executivo, do Paul Freston, e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a liderança cristã. Tá? E o terceiro e último, né, mas não menos importante, é do George Miller. Né? Ele foi um evangelista muito importante no século XIX, em Londres. Né? E algumas coisas eu gostaria de trazer, né, para a nossa vida pessoal, as coisas que ele vivenciou nessa época. Bem, o que a gente está falando aqui é sobre liderança cristã. Então, né, existem 3 pontos que às vezes as pessoas divergem, né, que tentam copiar padrões do nosso mundo, padrões de empresa para administrar células, pequenos grupos, ministérios, até mesmo grupos de ABU. Né? Mas eu acredito que ao longo do tempo, né, essas coisas elas podem entrar em conflito. Então eu gostaria de levantar 3 pontos para a gente poder pensar junto sobre isso. O primeiro é a liderança cristã, ela não é igual à liderança que a gente vê em outros lugares. Por que que não é igual? Lendo as passagens da Bíblia e vendo as experiências que Jesus teve, né, bem como o livro do Paul Freston que eu mostrei para vocês, né, que a liderança de Jesus não é uma pirâmide onde o líder está no topo e o liderado está na base. Né? A liderança de Jesus ela é invertida. No caso, Jesus, ele além de ser o nosso Senhor e Salvador, obviamente, né, quando ele veio aqui na Terra, vocês podem perceber que ele serviu muitas pessoas. Mas que tipo de serviço? Ele acompanhou as pessoas, né, ele ouviu elas. E com isso, o primeiro ponto que eu queria levantar com vocês é a liderança de Jesus é diferente. Bem, como que a gente pode aplicar isso no nosso cotidiano, das nossas ministérios e grupos locais? Eu acredito que o serviço que a gente está falando aqui é muito mais a questão de acompanhamento, né? Mas não acompanhamento pastoral que a gente tem com os nossos pastores ou com outras pessoas, mas é um acompanhamento de relacionamento. Né? Você pode perceber que Jesus tinha esse tipo de relacionamento que a gente pode ter hoje. É esse caminhar que na nossa vida cristã acaba sendo um fator diferencial para essa liderança cristã que a gente tanto fala. O segundo aspecto da liderança cristã que eu gostaria de abordar com vocês é a questão da oração. Né? Para isso eu trago o George Miller, que em nenhum momento da vida dele, depois de convertido, ele deixou de orar, ou passou um dia sem orar. Né? A gente pode perceber isso no testemunho dele que está nesse livro. E é muito interessante como às vezes a gente não tem tempo para orar.
né? Às vezes a gente se preocupa com o planejamento de algum evento do grupo, ou às vezes a gente tem que coordenar alguma coisa, mas em última instância a gente vai lá e ora. Ou na pior das situações, a gente acaba orando por último, para Jesus assim, Jesus, Senhor, abençoa esse plano que eu acabei de traçar. Mas em nenhum momento a gente ora para Deus, olha Deus, qual é o teu plano quanto a isso? Qual é o que você deseja que aconteça? É da tua vontade isso? Né? Às vezes a gente fica se preocupando tanto com o planejamento que a gente não pede para Deus. Né? E isso realmente é ruim para a nossa caminhada cristã, tanto quanto servos, né, quanto cristãos, e inclusive mesmo enquanto líderes. Né? Eu acho que a gente tem que depender do senhorio de Cristo nessas horas. A gente fala tanto de senhorio, tanto que Jesus é o nosso modelo de liderança, mas a gente não se pergunta o que Jesus quer nos ensinar naquele momento. O terceiro e último ponto que eu gostaria de abordar com vocês, né, sempre estejam dispostos a falar a verdade da mensagem, né, a mensagem verdadeira. Independente de quão ruim ela possa ser ou quão pesada ela possa parecer, mas Jesus nos deu a tarefa simples de espalhar o Evangelho. E a mensagem de Jesus é simples. Às vezes a gente que acaba complicando, colocando alguns empecilhos que não existem, que são parte da nossa religiosidade enquanto cristãos. Então, o desafio aqui é você se manter na mensagem original de Cristo, na mensagem da cruz. Enquanto líder do grupo local de Curitiba e tesoureiro da região sul, eu tive algumas experiências desses 3 pontos que me fizeram pensar sobre a minha liderança ou a liderança que eu exercia. Uma dessas histórias que aconteceu é que eu sou uma pessoa muito pragmática e eu demorei para aprender com isso que às vezes as coisas não estão na minha mão ou nas condições que eu gostaria de estar. E está tudo bem quanto a isso, porque Jesus nunca falou para a gente que a gente deveria alcançar multidões ou alcançar milhares, o nosso ministério tem que ser de sucesso. Né? Ele falou para a gente espalhar a palavra. E ele não mediu quantidade de pessoas. O que ele falou assim fale para todo mundo a mensagem da cruz. E o que eu quero dizer quanto a isso? É que às vezes, né, no meu caso específico, né, eu ficava comparando a outros grupos co-irmãos. E tinham muito mais pessoas, mas devido a muitas mais pessoas trabalhando, e às vezes eu ficava me desanimando, porque eu ficava pensando, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que Deus está me penalizando? Né, porque eu não estou sendo um líder cristão de sucesso? Né? Mas na verdade não é isso. Na verdade, Deus quis me mostrar e quis me ensinar que aquela pessoa com quem eu estava caminhando, né, era mais importante do que 100 outras pessoas que estavam caminhando. Para mim era importante aquela uma pessoa. O que a gente precisa colocar nas nossas cabeças, e que eu demorei muito para colocar quanto a isso, é que a graça de Deus me basta. Não é a quantidade de pessoas, não é os locais, não é os eventos bem organizados que vão fazer diferença. O que vai fazer diferença é você estar pregando a palavra de Deus corretamente. A segunda história que eu queria trazer para vocês é que muitas das vezes, né, isso logo no final da minha liderança, eu ficava pensando, e a outra pessoa que vai assumir? Será que ela vai fazer tudo do jeito que eu deixei planejado? Porque eu deixei já planejado 2, 3, 4 anos para frente. Né? Ou eu deixei já um projeto já. Mas e se a pessoa não seguir esse plano? E se as coisas derem errado, né? O que vai acontecer? Né? Vai ser a diluição do meu projeto. Mas uma das coisas que eu aprendi é que o projeto não é meu. O projeto não se fecha em mim.
Eu não preciso estar sempre ali para o projeto funcionar, porque o projeto não depende de mim, o projeto é de Deus. É Ele que é suficiente para as coisas acontecerem. O projeto nunca dependeu de mim. Ele está aí, né, no caso da BU, ele está aí há 60 anos. E vai continuar por mais 60, 100, até quando Deus permitir. Né? Então, uma das coisas que eu demorei a aprender e que eu aprendi é não ter medo de passar o bastão. Com essas duas histórias e complementando os 3 pontos que eu falei anteriormente, eu gostaria de trazer algumas coisas para você refletir. A primeira delas é, você está acompanhando todas as pessoas que partem do seu grupo? E não precisa ser um acompanhamento super detalhado, apenas o simples fato de ligar para a pessoa, né, falar que se importa com ela, ou marcar alguma conversa online, né, é o que basta. Né? Nesse momento de pandemia que a gente vive, uma ligação é tão importante. Né? Eu vejo jornais, eu vejo os cultos da minha igreja e eu percebo que a palavra de Deus ela não diminuiu por causa da pandemia, ela só aumentou. Porque as pessoas agora estão procurando a Cristo. As pessoas querem se relacionar com Cristo. E nós, como cristãos, temos que estar abertos a ouvir, a acompanhar, a ministrar a palavra de Cristo. A segunda pergunta que eu queria trazer para vocês, o projeto que você está tocando, que você está, o grupo local, o ministério na igreja, a liderança na qual você exerce, ela é para satisfazer você, o seu ego, o seu bem-estar, né, o seu chamamento enquanto cristão, ou é para realmente propagar a mensagem de Cristo? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Então, pense sobre isso. E a terceira e última pergunta que eu queria deixar para vocês é a seguinte: o quanto tempo você tem se dedicado em oração? O quanto tempo você tem se dedicado em estudar a palavra de Cristo? Porque antes de mais nada, né, um líder tem que estar preparado para as coisas. Um líder, uma líder, tem que estar preparado para isso. É muito importante estar preparado, porque a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 10 segundos. Quando acabar esse vídeo, eu não sei o que vai acontecer. Né? Eu espero que eu possa ter trazido para você alguns desafios, né? Alguns aspectos para você pensar, que você possa ter, que você possa levar as minhas experiências que eu contei para você hoje como para você também refletir, e que essas 3 perguntas, né, possam te fazer um líder melhor, uma líder melhor, e que com a graça e com a bênção de Deus, que a gente consiga alcançar as pessoas que a gente precisa alcançar. Seja os nossos amigos da faculdade, os nossos amigos do trabalho, os nossos parentes, até pessoas da nossa própria igreja, que às vezes estão lá, mas não entendem o que significa a mensagem da cruz, o que significa ir congregar numa igreja. Né? Então eu desejo que você possa crescer quanto a isso. E se tiver alguma dúvida, se você quiser conversar sobre esse assunto de liderança cristã, se você quiser bater um papo informal, eu estou aqui disponível. Né? Você pode me achar em todos os canais da região sul. Né? Pode pegar meu número com qualquer pessoa ali que faça parte do corpo de assessores. Eu estou disponível para poder bater um papo um pouquinho melhor, um pouquinho mais aproximado com você. E se Deus quiser, e se for da vontade dele, assim que acabar todo esse tempo de pandemia, a gente possa estar juntos fisicamente e presencialmente, e falando mais sobre os desafios da liderança cristã e o que a gente tem feito para melhorar isso. Um ótimo dia, tarde ou noite, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Esse é o meu desejo, tá bom? Tchau, tchau para vocês, um abraço a todos, é isso aí.